1 Reis 17, verso 8, diz assim: a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, a ele é Elias: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-lo, ele chamou-a e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Espírito Santo da verdade, como um cano que nas 2 pontas é cortado, eu me coloco nas tuas mãos. Fala em mim e por mim, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus, Ele é Deus de coisas sobrenaturais e de coisas anormais. O crente perdeu a sua espiritualidade com o passar dos anos, porque passou a esperar em Deus coisas normais. Nessa noite, nessa mensagem, o Espírito Santo quer te puxar para o centro da espiritualidade. E aonde está o centro da espiritualidade? É esperar em Deus coisas anormais, coisas impossíveis, coisas inimagináveis pelo ser humano. Primeiro, Elias foi mandado por Deus para uma cidade, era uma cidade simples, uma cidade humilde, Sarepta, para ser sustentado. Como disse o próprio Deus, eu dei ordem a uma viúva que te sustente. Não era normal uma viúva que mal podia se sustentar alguém. E ainda por cima essa viúva tinha um filho, né? Tinha crianças em casa, comia tudo, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. E nos dá o entender pelo texto, com a graça reveladora do Espírito Santo, que esse filho dela ainda era uma criança, ou seja, nem estatura de varão tinha para trabalhar, para sustentá-la. Anormal isso. Anormal, fora de uma normalidade que o povo estava acostumado a ver, porque perdeu a sua visão espiritual em Deus. Viúva, a condição da viúva em Israel era uma condição terrível. Se ela não tivesse um filho varão que trabalhasse para sustentá-la, ou ela ia pedir esmola, ou ela ia se mendigar nas praças, nas ruas, ou ela ia se prostituir na cidade. Era a única maneira de ser sustentada, naturalmente, normalmente, porque a mulher era muito discriminada no meio da nação. A mulher era muito tratada como um pano de chão no meio da nação de Israel. Então Deus chama o profeta Elias e fala para ele: olha, vai para Sarepta, para a casa de um rico, para a casa de uma pessoa de grandes condições financeiras, para uma casa com vários cômodos, para a casa de uma viúva. Olha, eu dei ordem a uma viúva que te sustente. Como Elias não era um homem questionador, uma das características de quem perdeu a sua espiritualidade é começar a questionar. E a característica de quem realmente tem uma vida espiritual é crer sem questionar. Então Elias foi para lá, para Sarepta. Quando ele chegou na entrada da cidade, lá encontrou aquela mulher saindo da casa dela para apanhar água, para preparar lá um bolo para ela, para o filho dela, para comer, e como ela mesmo disse, comer e morrer. Aí o que Elias disse? Me dá um pouco de água
Elias aqui tipificava quem? O próprio Deus. Me dá um pouco de água. Água é símbolo da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus vai operar um milagre na tua vida, Ele antes vai esperar que você mostre uma palavra que você tem guardado dele. Mostra para Deus que tu tem guardado uma palavra dele. E Ele vai te mostrar que Ele vai fazer com que aquela palavra nunca pare de jorrar na tua vida. Mas mostra para Ele que tu guarda uma palavra dele. E Elias disse para aquela mulher: volta agora lá e pega um pouco de farinha, me prepara um bolo. Olha, Senhor, aqui eu tenho um pouco de água, né? Como ela disse. Tem um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vou apanhar aqui 2 cavacos, 2 pedaços de madeira. Vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Isso seria o normal na vida daquela mulher. Esperar a morte pela condição em que vivia. Deus quer te chamar a ser um anormal no meio dessa sociedade que jaz no maligno. Deus não quer que você espere a morte. Ele quer que você ande de fé em fé, de confiança em confiança, exalando vida pelos teus poros. O que Elias disse para aquela mulher? Faz como você disse, mas traz primeiro para mim. O que o Espírito Santo está mostrando? Para que você se levante da mortidão espiritual que você está vivendo, da morbidão espiritual que você está passando. Dá primeiro para Deus e deixa que Deus vai fazer jorrar em você. Faz primeiro para mim, disse Elias. E ela foi lá e fez, e trouxe. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará. Olha o anormal entrando aí. E o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha a coisa sobrenatural entrando aí. Olha a coisa sobreanormal entrando aí. O nosso Deus não é Deus de rotina. O nosso Deus não é Deus de coisas naturais. O nosso Deus é Deus de milagre e de te mostrar dia a dia que tudo pode aquele que nele crê. A mulher agiu como Elias falou e Elias profetizou como Deus queria que tivesse sido dito. A farinha da panela, essa panela aí que tu falou que tem pouca, não vai acabar. E o azeite da botija, que só dá para fazer um bolinho pequeno que tem pouco, não vai faltar até que o Senhor volte a dar chuva sobre a terra. Então aquela mulher que vivia uma vida normal, natural, passou agora a ser uma fonte de milagre, uma fonte de bênção a jorrar naquela terra. Imagina a vizinhança em volta, que tivesse escassez. O que a vizinhança faria? Vamos lá pedir àquela viúva que nos dê alguma coisa. E alguém que não soubesse ainda do testemunho ia dizer: não, aquela mulher, ela não tem mal, pode se sustentar, como é que agora ela pode nos dar alguma coisa? Aquela mulher passou a ser a sustentadora de Israel, porque está faltando comida em todo lugar, mas na casa dela, a farinha da panela não acaba, e o azeite de botija não cessa, não para de jorrar. Vamos atelar naquela casa, que agora não é mais casa da viúva, é casa de milagre. Não é mais casa de coisa normal que estamos acostumados a ver. É casa de ver o sobrenatural se manifestar. Tu quer que o sobrenatural se manifeste na tua casa? Se manifeste na tua vida? Dá primeiro uma palavra para Deus. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, passando a angústia que estou passando, vivendo o que estou vivendo, mas eu quero nessa oração te dizer que tu és bendito, que eu confio em ti. Eu quero te dizer que eu vou pegar um folheto na mão, vou sair na rua, e quando eu encontrar alguém eu vou dizer que o Senhor é bom, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor batiza com o Espírito Santo e que o Senhor leva para o céu. Podem olhar para a minha condição e ver escassez, mas se olharem para a tua palavra, vão ver que o azeite nunca vai parar de jorrar, e vão ver que a farinha da panela nunca vai acabar, até que o Senhor volte a dar chuva sobre a terra. Deus não te chamou para viver numa condição natural. Tem crente que não entende e murmura: poxa, eu sou serva do Senhor, sou servo do Senhor, olha o que eu estou passando. O que tu está passando é para você enxergar o sobrenatural e sair da vida normal que você está vivendo. Deus não conta com crente normal,
Crente normal, ou que pensam que é crente, tem muitos por aí pedindo dinheiro aos outros na televisão, no rádio, enganando, mentindo, fazendo campanha, corrente. Com esses Deus não conta, na verdade nem crentes são. Deus quer crente sobrenatural, crente anormal. Sabe o que é um crente anormal? Aquele que não tem uma cadeira para sentar em casa, mas o rico que mora do lado da tua casa tem que bater na tua porta para te pedir oração para não morrer. Esse é o crente anormal. É aquele que anda a pé e o rico passa por ele de carro para alcançá-lo no meio do caminho, para lhe pedir uma oração porque está morrendo a caminho do hospital. Esse é o crente anormal. Uma fonte de milagre a jorrar aonde ele estiver. Não se preocupe em viver nos confortos da terra, mas o tempo todo está ligado no trono da graça de Deus, com a palavra e com a oração e com a palavra e com a oração, com a oração e com a palavra. Esse é o crente que Deus quer contar, esse é o crente anormal. Imagina a casa daquela viúva, como seria dito agora. Ricos naquela cidade tinha, embora não era uma cidade tão próspera, mas tinha gente com condições financeiras. Mas a escassez estava vindo em toda a terra. O que adianta você ter dinheiro no bolso e não ter onde comprar? Aquela mulher não tinha dinheiro, mas a panela dela não parava de produzir farinha, e a botija dela não parava de descer azeite. Quanto tempo ficou sem ter chuva sobre a terra? 3 anos. E 3 anos Deus sustentou aquela mulher sem que ela precisasse estender a mão para pedir a ninguém, nem se preocupar em trabalhar. O que é 3? Operação que envolve a Trindade. Na numerologia bíblica, que nós já estudamos nesse lugar, o número 3 é uma operação que a Trindade está no negócio. Quando você diz para Deus a palavra dele, você está valorizando o Espírito Santo que dá vida a ela, você está valorizando Jesus, que é o verbo de Deus, e você está valorizando o Pai que enviou a palavra. Então os 3 se envolvem naquele poder. Aí, minha irmã, coisas sobrenaturais você vai ver enquanto você estiver confiando. A farinha da panela não acabava, o azeite da botija não parava de jorrar. Uma viúva que Deus mandou a Elias lá na casa dela e disse para Elias: ela vai te sustentar. Quando Deus fala que vai te dar uma bênção, aí você pensa que aquela bênção vai ficar no território que tu mora, na casa que tu vive. Abre as janelas da tua casa. A bênção que Deus tem para você é para jorrar pela janela, tomar as ruas do teu bairro, atravessar para outros bairros, atravessar para outras cidades, atravessar nações, atravessar continentes. A bênção que Deus dá para aqueles que vivem uma vida sobrenatural, de confiança extrema na sua palavra, é uma bênção de jorrar, atravessar fronteiras no 4 cantos dessa terra. Ou nos 4 cantos da terra não foi conhecida aquela mulher, como conhecemos até hoje a passagem que ficou registrada com a sabedoria e graça do Espírito Santo. A viúva de Sarepta. Não sei o nome dela, mas naquela cidade, lá em Sarepta, tem uma viúva, que no período de escassez em toda a terra, só tinha fartura onde estava a casa dela. Essa é a verdadeira prosperidade que Deus tem para aqueles que amam e guardam a sua palavra. Não é uma prosperidade de possuir as coisas da terra, mas é uma prosperidade de nunca ter falta em nada nessa terra. Essa é a prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este fará prosperar o seu caminho, dará o seu fruto na estação própria, não é? As folhas não caem, tudo quanto fizer, olha aí, prosperará. Esse vai fazer prosperar o seu caminho. Então hoje, o Espírito Santo está te chamando para ser um crente, como você não encontra mais por aí. Crente sobrenatural. Crente que quando abre a boca para louvar, você diz: eu não conhecia esse louvor. Claro que eu conhecia, a gente sempre canta aqui, mas eu não conhecia a unção que está saindo da tua vida junto com ele.
É o crente que quando abre a boca para falar das coisas do Senhor, o alimento chega dentro do espírito dos que estão ouvindo. É o crente que quando entra no seu quarto e fecha a porta para orar, para clamar, para falar com Deus, os anjos envolvem aquela casa, as nuvens no céu se movimentam, o céu se rasga com o poder da oração e milagres extraordinários acontecem onde ele está. Esse é o crente que Deus está procurando. Essas são a casa que o Espírito Santo quer entrar para habitar, uma casa que seja produção de milagre. Uma casa em que o milagre esteja o tempo todo jorrando. Uma casa em que alguém diga: tu não tem a mesma condição financeira do que eu, você não tem condições de fazer as compras que eu faço, nem carro você tem, você não tem o emprego que eu tenho, você não tem o salário que eu tenho, mas eu tenho que estender a mão para te pedir emprestado, e nunca te vi estender a mão para pedir emprestado a ninguém. Esses são os crentes que Deus quer contar. Os crentes que só estendam a mão diante do seu Senhor, como diz o salmista lá no Salmo 123, né? Os olhos dos servos estão na mão das suas senhoras e os olhos das servas na mão dos seus senhores. Mas os nossos olhos estão postos em ti, Senhor, até que tenha misericórdia de nós. São esses os crentes que Deus quer contar. Os crentes que os olhos estão colados no Senhor. Estão colados no Senhor para ver milagre. Salmo 123. Por isso, nessa hora, você esconde essa palavra no teu coração. Quer sair da vida que você está vivendo? Quer sair da morbidão que você está passando? Quer sair do marasmo que tem sido a tua vida? Esconde palavras de Jesus dentro de você e bota para Ele em oração. Bota para Ele em oração. Que Ele vai pegar a tua escassez, vai pegar a tua desprovisão e vai te mostrar que Ele é o Jeová Jirê, o Deus das provisões. Ele vai te dizer que Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor da guerra. Ele vai te dizer que Ele é o Jeová Nissi, o teu estandarte, a tua bandeira. Ele vai dizer que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que te cura. Ele vai dizer que Ele é o Jeová Elohim, o Deus Altíssimo. Jeová Tsidekno, o Senhor que é a tua justiça. Mas cita a palavra diante dEle. Faz primeiro para Deus, como aquela mulher fez aqui, ó. Elias, cheio do Espírito Santo, levado por Deus até o lugar, um representante do Senhor na terra, faz primeiro para mim. Quando ele disse faz primeiro para mim, ele estava dizendo, na verdade, faça primeiro para Deus. Resultado do que ela fez: a casa dela superabundou em recursos. A casa dela foi próspera. Tinha escassez em toda a terra, mas não tinha na dela. Não tinha na casa dela. Não tinha onde ela estava. E ela começou a estender a mão para dar, não para pedir. A viúva, que normalmente seria sustentada por esmola, agora estava dando esmola para aqueles que normalmente pensavam que estavam bem. Deixa o Deus de coisas anormais e sobrenaturais dominar a tua vida e tomar a tua causa. Porque se esse for o teu objetivo, ver milagres extraordinários, tu tem que ter uma atitude como teve essa viúva: fazer primeiro para Deus. Tem gente que só vai à igreja quando primeiro pensa que resolveu os seus problemas. Tem gente quando que vai à igreja, se não tiver problema durante o dia. Igreja é o tempo que sobra. Está errado. Tu não vai ver coisas maravilhosas de Deus, nem coisas anormais. Porque os crentes dos últimos dias normalmente estão fazendo isso. O resto para Deus, as primícias para o mundo. Inverte isso. As primícias para Deus e nada para o mundo. Aí tu vai ver coisas anormais da parte do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, como foi na vida daquela viúva. Você que está me ouvindo, você pode hoje sair da situação que você está vivendo, ter uma mudança radical, experimentar coisas que você nunca experimentou, se você tiver uma atitude como você nunca teve antes. Quando que aquela mulher, está escrito ali, que antes pensou em dar para alguém alguma coisa que não fosse primeiro para ela ou para o filho dela? Ela já estava com a mente condicionada à normalidade do mundo. Primeiro eu e meu filho. Ou primeiro meu filho e eu. Não tem espaço para mais ninguém.
Só que se você quer ver coisas anormais, você vai dizer: primeiro Deus e Deus. Primeiro Deus e Deus. Primeiro Deus e Deus. E eu verei a glória do Todo-Poderoso. Não está escrito, Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está vivendo uma vida de escassez, salário apertado, não tem uma condição boa de alimentação na tua casa, remédio de dia e de noite, opressão, não dorme direito, está em angústia, vive preocupada, perde o sono durante a noite. Faz primeiro para Deus. Pega o teu tempo e dá ele primeiro para Deus. Provérbios 8,17. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me procuram, me acharão. Você sabe o que é madrugada? Sabe por que madrugada? Porque madrugada é as primícias do dia. O dia começa às 0h. Dá primeiro para Deus, que Deus vai fazer a tua vida jorrar e você nunca ter falta de nada. Não interessa se tu está desempregado, não interessa se tu mora num barraco ou num casebre, não interessa se você não tem condição financeira, o importante é que você botou Deus em primeiro lugar. E Deus vai te mostrar o que Ele faz com quem põe Ele em primeiro lugar. E que assim seja para a glória e honra do nome dEle, e que a Deus seja toda a glória. E aí da tua casa, a farinha não vai acabar da panela, não vai parar. E o azeite da botija não vai parar de jorrar. E os que estão à tua volta, que não dão nada por você, que naturalmente estão esperando que você vá de mal a pior, vão ver você ir de mal para a glória de Deus, para louvor a Deus. Vai arrancar a tua situação da água para o vinho. Vai mudar o quadro que você está vivendo, arrancar os teus pés de um charco de lodo e te botar limpo pela palavra sobre uma rocha. Mas faz primeiro para Deus. Faz para Deus. E você vai ver a glória dele. E que com essa palavra o Espírito Santo te alcance, te liberte, te dê bênção, te faça entender que temos que ser sobrenaturais, anormais, para glorificarmos o nome do Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus.